né? Vou dizer rapidamente informações sobre ele, porque vai ficar gravado essa fala, esse mini curso. Então, é importante, né, que a gente saiba sobre o professor Emiliano. Ele possui doutorado em filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, defendeu a tese sobre Guy Debord em 2005. E tem estágio pós-doutorado na Universidade de São Paulo, quando realizou uma pesquisa sobre Benjamin. É professor associado, né, Emiliano? Da Universidade Estadual do Ceará, coordenador do grupo de pesquisa Dialética e Teoria Crítica e do grupo de estudos benjaminianos da UES. Tem experiência em filosofia na área de teoria crítica, estética e dialética. E também ele tem estudos na área de estudos surdos. É importante também dizer que o professor Emiliano, ele agora está como vice-diretor do Centro de Humanidades também. Emiliano, nós queremos de antemão agradecer muito a sua presença aqui no grupo, né? A sua generosidade, na verdade, é a sua generosidade de dar seu tempo para vir trabalhar com a gente. Nós temos um grupo eclético, mas na sua maioria de pessoas que estão iniciando a leitura em Marx, né? Estão iniciando esse desejo de compreender, de aprender mais sobre Marx, tão necessário nos nossos dias. Então, eu queria, a nossa discussão é sobre um ponto fundamental para a gente ter essa compreensão sobre a questão do método. Pela biografia que você mandou, pelo texto que você mandou para a leitura, eu acho que bate nos pontos que vão ser essenciais para a gente poder entender melhor essa questão. Então, eu quero passar a palavra para você e agradecer de antemão pela sua colaboração e generosidade. Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, companheiros, eu tô com vontade de falar um pouquinho, em 5 minutos, 3 minutos, sobre o meu caminho para Marx, tá? E como é que eu terminei me tornando professor, porque a Beth, então, me apresentou o resumo aí do meu Lattes. Boa tarde, Sirlene. E o Sirlene? E, assim, na verdade, minha relação com Marx não é primariamente acadêmica, não é primariamente teórica, né? Eu sou um comunista desde pequeno, né? Quer dizer, eu era um comunista cristão. Eu li a história de São Francisco, que é meu santo de coração até hoje, né? E aos 14 anos eu começo a participar do movimento estudantil. E o Sérgio Marques, que é um artista plástico talentosíssimo aqui da cidade, pai do dono da Lamarca, o Sérgio Marques então organiza um grupo de estudo. Eu tinha 14 anos, e eu acho que o Sérgio Marques uns 19, e ele organiza um grupo de estudo comigo e com o Cleudo Júnior, que hoje é o babalorixá de Oxum, Cleudo Pinheiro Júnior. E nós três fizemos a leitura do Manifesto do Partido Comunista. Para mim foi assim, as brumas de Avalon se abrindo. O que era assim muito mistério, era causa de dor, de sofrimento, de insatisfação, de angústia, começa a ter uma explicação. Então, a miséria, a fome, as crianças nas ruas, enfim, tudo isso que me incomodava imensamente, incomodava o garoto de 13, 14 anos, começa a ter uma certa explicação quando eu leio o manifesto. De modo que eu me tornei, a minha relação com Marx veio a partir, seja da minha atividade política primeiro, ou de uma certa relação de sentimento que eu tinha em relação ao mundo, né? Minha referência era a comunidade de bens dos Atos dos Apóstolos e o testemunho de São Francisco, né? Portanto, a pobreza, o amor aos pobres, aos doentes, enfim. E isso, naturalmente, era muito místico e aumentava o meu sofrimento. Quer dizer, ter conhecido Marx me ajudou imensamente a pensar racionalmente os meus próprios afetos, porque, de algum modo, Marx propõe, mesmo que a teoria dele esteja errada, a questão aqui não é dizer se a teoria dele está certa ou não, mas ele propõe uma articulação conceitual, portanto, racional,
argumentável e compreensível para o que acontece, de modo que toda a ideia de destino, toda a ideia de pecado, toda a ideia de condenação, isso desaparece, porque de algum modo diz respeito a nós, né? Nós é que produzimos esse mundo, nós é que mantemos esse mundo, e nós que podemos, essa é a tese do Marx, pode ser que ele esteja errado, mas nós é que podemos mudar esse mundo. E eu terminei assim, quando chegou num certo momento, eu militei no movimento estudantil durante muitos anos, e assim, aí eu disse assim, o que é que eu vou fazer, né? Vou fazer vestibular para quê? Aí eu pensei, vou fazer para filosofia. Não havia ensino de filosofia no ensino médio. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia ser profissionalmente. Tá certo? Eu só tinha um negócio assim do princípio do prazer, meio irresponsável, que era estudar o que eu gostava. Né? Nesse momento eu já tinha lido já tinha lido Rousseau, já tinha lido Engels, já tinha lido outras coisas do Marx, enfim. Vou fazer filosofia. Eu quero compreender essa coisa. Enfim, eu gostava das discussões filosóficas que principalmente o Engels apresentava, né? E no Anti-Düring, no socialismo científico, de Friedrich Feuerbach, o fim da filosofia clássica alemã, e eu queria entender Hegel, inclusive. E eu tentei ler os manuscritos pela edição em 70 e tal, um negócio muito complicado, e eu queria entender Hegel, certo? E eu fui fazer filosofia para isso, para entender Hegel. Porque eu queria entender Hegel, porque eu queria entender Marx, eu queria entender a teoria do trabalho alienado nos manuscritos. Gente, ontem eu li, eu quero dizer isso, me lembrei agora. Ontem eu li a entrevista do Padre Vaz, que ele antes de morrer, e o Padre Vaz disse que foi ler Hegel por quê? Para poder entender os manuscritos econômico-filosóficos. Gente, eu fiquei tão feliz, né, o Padre Vaz dizendo, eu fui estudar Hegel por causa do Marx, por causa dos manuscritos. Foi mais ou menos o que eu fiz quando eu decidi fazer filosofia na UES. Mas ainda era para poder ler e aprender, não tinha aluguel para pagar, não tinha comida para comprar, não tinha. E aí, num certo momento, eu disse, bom, como é que eu faço? Eu vou ser professor, eu vou querer ser professor. Né? Então, é assim, quem está falando aqui, né, é muito menos alguém que é do grupo de pesquisa, ou doutor, ou, né, ou mestre, é um comunista que virou marxista, quer dizer, um comunista que encontrou Marx e acha que Marx ajuda a ser comunista, né? E um sujeito que, para poder entender umas coisas do Marx, resolveu estudar filosofia e, portanto, resolveu ser professor para continuar tratando de filosofia. Que eu gosto da aula, gosto de orientar, gosto de pesquisar, gosto de fazer isso que eu estou fazendo. Tá certo? Então, isso justifica, mais uma vez, eu agradecer o convite, porque eu gosto de fazer. Eu gosto da aula, eu gosto de estar em sala de aula, mas eu gosto também da possibilidade de falar fora da sala de aula, fora das minhas aulas, sobre essas coisas que eu acho importantes. Essas coisas que eu acho importantes. Nós temos 2 encontros, né? Hoje e amanhã. Eu vou propor que a gente faça assim. Eu vou propor uma apresentação hoje um pouco mais introdutória, mas essa introdução ela vai balizar, ela vai ter um negócio assim no ringue, aquelas cordas do ringue, né, do ringue, do quadrado. A minha exposição hoje vai botar as cordas que a gente não vai passar, tá certo? Eu vou falar um pouco como é que eu compreendo o marxismo, tá certo? Porque a história do Marx é a história um pouco de qualquer um de nós. Certo? É um jovem que se colocou problemas e foi parar onde ele não imaginava que ia parar. O Marx não pensou em se tornar Marx. O Marx não pensou em escrever uma obra, a mais importante obra do pensamento social do Ocidente, que é o Capital, na minha opinião, superior, e não porque essas outras sejam menores, mas é porque o Capital é muito grande. A Ética, Nicômaco, a Riqueza das Nações, a Filosofia do Direito do Hegel, a Ética de Spinoza. Né? De fato, a maior obra do Ocidente. E o Marx, eu considero, sem menor problema, o maior pensador do Ocidente. Certo? E eu digo isso porque eu acho que eu fui estudar esses outros autores, inclusive para ver o tamanho do Marx. Certo?
o tamanho do Marx. A dialética em Marx é muito mais sofisticada do que em Hegel. A economia política em Marx é muito mais sofisticada do que em Adam Smith. Certo? Marx, de fato, não é qualquer pensador. Né? De modo que, do ponto de vista intelectual, eu até compreendo o intelectual que não seja marxista, mas não compreendo o intelectual que dê de ombros para Marx. Não é possível, não é justificável alguém chegar aos 60 anos e dizer não, estou me aposentando, mas nunca li Marx. É um grave defeito intelectual. Um grave defeito intelectual. É como alguém fazer filosofia e dizer nunca li Platão. Não dá para nunca ler Platão. Por favor, não se diminua tanto a ponto de dizer não li Platão. Sinto muito. Então você não entendeu as questões fundamentais do pensamento filosófico inteiro. Inteiro. Porque, como diz o Engels, não é possível estudar filosofia sem os gregos. E toda filosofia, diz o Engels, nada mais é do que anotações às margens da filosofia grega, porque todas as questões fundamentais da filosofia que nós discutimos até hoje foram colocadas pelos gregos, e não é à toa que todo autor contemporâneo tem que escrever alguma coisa sobre os gregos só para dizer, eu estou me afiliando aos gregos. Isso é da desconstrução de Derrida à filosofia analítica que está redescobrindo os filósofos gregos. Certo? Não é possível fazer filosofia sem dialogar com os gregos. Né? É até possível fazer sem alemão, mas sem dialogar com os gregos não é possível. Da mesma forma, não é possível ser um pensador contemporâneo sem conhecer Marx, sem ter uma opinião séria, balizada, não afetada sobre Marx. Né? Eu posso dizer, inclusive, eu não acredito nisso. Não acredito que seja possível superar o inferno, o mundo de completa pecaminosidade que a gente vive. Mas não é possível dizer, eu não sei a teoria do valor do Marx. Eu não sei o que é mais-valia. Não é possível. Eu não sei quais são as hipóteses, ou pelo menos uma hipótese da crise capitalista, segundo Marx, ou a explicação de Marx para a existência do mercado mundial. Em 89 e 90, pessoas da nossa geração, da Beth e da minha, ria quando viu os jornalistas descobrindo a globalização. Mas, gente, quem leu o manifesto já sabe do mercado mundial desde o século XVI. O capitalismo é desde o começo globalizado, é desde o começo mundializado. Aliás, o mercado mundial antecede o capitalismo. E o capitalismo surge para dar conta das necessidades postas pelo mercado mundial. Então, nós não estamos falando de qualquer autor. Bom, eu comecei bem humildezinho, trabalhado na humildade, como dizem meus amigos, falando do meu encontro com Marx. É um jovem cristão, comunista, que descobre Marx, que transforma os sentimentos cristãos franciscanos de solidariedade, tá certo? De caridade, de amor ao próximo, em uma explicação racional. Né? E com isso, eu tenho até hoje o Marx como principal, não única, referência para pensar o real. Agora, eu estou dizendo, depois desse percurso de 40 anos, eu me sinto à vontade de dizer do que eu acho Marx, o lugar dele na história do pensamento ocidental. Tá certo? Eu conheço um pouco Aristóteles, conheço mais Hegel, Platão, conheço o necessário para mim de Santo Agostinho, não conheço quase nada de São Tomás, conheço o suficiente de Descartes, de Spinoza, conheço bem Hegel, conheço o suficiente de Adam Smith e conheço Marx. Acabou aí o que eu conheço. O que eu conheço é só isso, certo? Bom, aí tem a teoria crítica do século XX, que é outra coisa. E eu não tenho dúvida em dizer que o lugar do Marx na tradição do pensamento ocidental não é qualquer tradição, não é qualquer lugar. E, portanto, a centralidade que tem na formação intelectual de qualquer pessoa, pelo menos para ser assim, bom, eu vivo no século XXI, tá certo? Eu nasci no final do século XX, vivo no século XXI. Não é possível que eu não me coloque os problemas ecológicos, econômicos, sociais e políticos do nosso tempo. E não é possível que eu não perceba a contribuição central que Marx tem para pensar esses problemas. Tá certo? Então,
Eu acho que o esforço de vocês, portanto, vale a pena, porque eu acho que, mesmo que não queiram mudar o mundo, mesmo que vocês não queiram mudar o mundo, eu espero que vocês queiram mudar o mundo, mesmo que seja por uma questão puramente contemplativa e intelectual, eu acho que vocês estão fazendo certo, porque é necessário para o sujeito não ser uma porta, ler Marx, né? Como ler Freud, né? Como ler, enfim, outros autores. Bom, Marx, então, eu dizia, não é um sujeito como nós, não é um sujeito que pensou se tornar o que ele se tornou, esse pensador tão central, né? Marx, ele começa a atividade dele, ele é de uma família judia, judaica, não sei como é que a gente diz, uma família hebraica, de convertidos ao cristianismo, porque o pai dele era funcionário público, né? E o Frederico Guilherme era um sujeito iluminista, mas não tanto a ponto de entregar cargos públicos para judeus. O pai se converte e esse menino faz direito, certo? Se especializa em jurisprudência, porque eu acho que a família tinha pretensões de que ele se tornasse também um funcionário público, um alto funcionário público. Né? É um menino, então, que, é preciso dizer isso, é de uma família de classe média, muito culta, ele sabia grego desde a adolescência, sabia latim, lia as tragédias gregas em grego. Aliás, na casa dele, quando a Iene estava viva, ele, a Iene e os filhos liam as tragédias gregas em grego, certo? Não tinha televisão, não tinha dinheiro para passear, não tinha, eram pobres, muito pobres, né? Mas uma família muito culta, né? E esse sujeito começa aos 20, 42, 18, 24 anos, ele começa a fazer jornalismo, a exercer atividade jornalística num jornal chamado Gazeta Renana, que era um jornal de oposição ao absolutismo prussiano na Rússia. Como jornalista, ele está ali lutando um jornal de oposição política, não é oposição social, é um jornal burguês, um jornal democrático burguês, radical, um jornal liberal, certo? Um jornal liberal, portanto. É preciso dizer que eu já iniciando aqui, eu não compartilho dessa vulgata pseudo-marxista que transforma o liberalismo no inimigo e que quer xingar alguém e chama de liberal. Não. Certo? Na verdade, não há burguesia liberal hoje no mundo, porque o capitalismo no mundo hoje não é mais liberal. Há mais de 100 anos, o capitalismo já é um capitalismo dos monopólios capitalistas que já superou a livre concorrência. Certo? Portanto, não há capitalismo liberal e não há burguesia liberal mais. Né? E se há liberais, somos nós os marxistas. Certo? Os herdeiros do liberalismo somos os marxistas. Eu vou tentar dizer daqui para amanhã por quê. Certo? Então, ele era um jornal liberal, democrático, radical, mas liberal, certo? Que nenhuma questão social ele se colocava. Quando surgiu um problema, o roubo de lenhas. Vocês assistiram o Jovem Marx? Começa justamente a polícia correndo atrás dos camponeses que estão recolhendo lenha, para não morrer de frio, para poder cozinhar, porque o gás está caro, né? Essas coisas. E porque o filme é lindo por esse começo, inclusive. E também pela história de amor e de amizade, porque mostra o Marx absolutamente humano. Porque é justamente isso. O Marx era um jovem de 24 anos, um cabeção, como a gente diz aqui no Ceará, que era a principal figura de um jornal democrático burguês de oposição, de orientação política liberal. Quando surge um problema, como ele diz, eu me deparei com um problema material. Qual era o problema material? O roubo de lenhas. Depois a gente fica sabendo que o roubo de lenhas é o seguinte: por que colher lenhas era um roubo? Porque as terras antes eram comunais e se tornaram privadas. É uma questão que ele retoma lá no capítulo 24 do Capital, décadas depois, no capítulo sobre a acumulação primitiva do capital, onde ele trata da apropriação privada das terras comuns que havia na Inglaterra, mas que havia em todo canto, um pouco em toda a Europa.
O problema é este. Roubam não. Os camponeses colhem lenhas e isso se transforma juridicamente num roubo. Marx tinha formação jurídica e filosófica e ele se nega, ele percebe que tem um problema ali, que a discussão não era jurídica e a discussão não era filosófica. E ele então, diz ele, bom, alguns colegas, alguns companheiros se animam e se apressam a acolher as doutrinas socialistas francesas. E meio que ele diz assim, bom, eu desconfiei disso, desconfiei essa pressa, foram muito apressados. Eu aproveitei que a censura fechou o tempo e que, por conta da censura, a burguesia, os comerciantes que financiavam o jornal retiraram o apoio. Portanto, ele vislumbrou que o jornal ia fechar. Eu aproveitei aquilo para me recolher ao gabinete de estudos. E aí, gente, já começa uma coisa assim que é um traço do Marx. Você não vai ver o Marx se apressando a dizer coisas que ele não se preparou minimamente para dizer. Você não vai encontrar o Marx improvisando argumentos, ou improvisando hipóteses, ou improvisando teorias. Isso é 1842, Marx tem 24 anos, e ele vai com a IN para Paris. Em Paris, nesse momento, está todo mundo. Ele vai 43 para Paris, me parece. Paris, nesse momento, está todo mundo quem? Está Bakunin, que vem exilado lá da Rússia, o grande revolucionário Bakunin, porque eu tenho um imenso e profundo respeito, o grande revolucionário Bakunin. Proudhon está ensaiando coisas lá em Paris, tentando se aproximar dos trabalhadores. Baudelaire, que era amigo do Proudhon, o Dolf Euler, que é um orientando, tem 2 livros publicados no Brasil, ele inclusive supõe que Marx e Baudelaire se conheceram, embora não fossem amigos, nem tivessem trocado cartas, porque o mundo, o mundinho ali, né, onde se andava, era no mesmo CDF, no mesmo Benfica, certo? Era mesmo, assim, a mesma área de boemia, etc. E o Proudhon, então veja, o Proudhon conhecia Marx e conhecia Baudelaire. Baudelaire participou da insurreição de 48, e chegou a escrever num jornal dos Proudhonianos, em 48. Então, Marx não estava em 48 em Paris, mas Marx estava... enfim, é o mesmo mundo. É possível que tenha se encontrado. Alguém escreveu alguma coisa aqui. Grande Bakunin. Né? Que chega a dizer, inclusive, bom, depois que Marx tinha razão contra Proudhon. Marx tem inteira razão contra Proudhon, diz o Bakunin. Nesse momento, em 43, ele realiza uma revisão. A primeira coisa que Marx faz, ele não vai ler os socialistas. Nós iríamos ler os socialistas, né? Não. Ele relê a filosofia do direito de Hegel. Ele relê, certo? E escreve um conjunto de anotações num caderno, mais de um caderno, não sei, que resultou no que foi publicado depois da morte dele, já nos anos 30, no Brasil, recentemente, pela Boitempo, Contribuição à Crítica da Filosofia de Direito de Hegel. Vocês conhecem esse título? É um título que, na verdade, é um conjunto de cadernos do Marx. Um conjunto de cadernos, de cadernos de anotações de Marx, que, digamos assim, tem um grande erro e um grande acerto. Vou começar pelo grande erro.
um grande erro, mas em errando, conduziu para o acerto. Qual é o erro? O erro é que ele reproduz, digamos assim, a crítica de Feuerbach a Hegel, mas num terreno que Feuerbach, coitado, nem chegava perto. Que Feuerbach, coitado do Feuerbach, não entendia, que é o terreno social, o terreno da economia política, o terreno das relações sociais. Feuerbach era absolutamente analfabeto nisso. Certo? O Feuerbach nunca leu Adam Smith, nunca leu Ricardo, nunca leu Sé, nunca leu... Enfim. O Feuerbach era filosófico, era metafísico nesse sentido. Né? E Hegel não, Hegel leu Adam Smith. Hegel leu o Ricardo. Gente, numa época que não tem internet, Ricardo morava numa ilha. Ricardo publicou Princípios de Economia Política em 1817. Em 1821, 18, 19, 20, 21, 4 anos depois, o Hegel estava publicando um livro em que ele cita Ricardo. Vocês entendem o peso do que eu estou dizendo? Né? Imagine que alguém publica um texto, um livro em alemão, há 4 anos atrás, alguém que já está trabalhando esse texto 4 anos depois, com internet, com avião, com navio, né? No Brasil, está rápido, né? Então, imagine isso. Isso por quê? Porque para Hegel, a economia política era absolutamente fundamental. Eu vou dizer por quê daqui para amanhã, tá certo? Mas vamos continuar aqui em Marx. Marx descobre qual é o debate de Marx com Hegel aí. O debate é sofisticado, mas eu acho que é um negócio fundamental para Marx décadas depois. O debate é a seguinte coisa. Veja, tem um negócio que Hegel chama de exposição especulativa, e que ele explica no Capital. Então, tem um negócio que o Hegel chama de exposição especulativa, que inclusive é o que ele utiliza na filosofia. Ele utiliza em todas as obras dele, ele explica na filosofia do direito. Nós vamos voltar a isso, que é fundamental para Marx, que é o seguinte: é uma exposição que não é dedutiva. Ele não procede como Spinoza, como o divino Spinoza, procede na ética. Como é que o Spinoza procede na ética? Ele parte do fundamento absoluto e daí deriva, ele parte da substância, atributos, modos, e vai porque o que ele quer discutir mesmo é o homem, coitado. Né? Mas para discutir o homem, ele parte de Deus. Certo? Hegel não faz isso. Hegel ele não começa do absoluto, mas Hegel pretende chegar ao absoluto. Isso é na ciência da lógica, isso é na fenomenologia do espírito, etc. Na filosofia do direito, qual é o movimento? É o mesmo. É uma exposição que parte da determinação menos determinada para a determinação mais determinada. Certo? Então ele começa com a posse, o contrato, o crime. Então, a primeira determinação, posse, propriedade, contrato, crime. A primeira determinação jurídica de qual ele parte é a nossa experiência jurídica mais imediata na sociedade burguesa moderna. Qual é a nossa experiência jurídica mais imediata? Nós estamos com um filho no braço no supermercado e o menino quer pegar o biscoito. O que a gente diz? Não pode. Porque só pode pegar se eu tiver dinheiro para pagar e o dia que eu... Não é assim? A primeira experiência jurídica do menino é a propriedade. Hegel parte da posse. A posse reconhecida é a propriedade. Então, os 3 momentos do primeiro momento. Segundo momento, contrato. Aí, na propriedade. Aí, propriedade tem a alienação jurídica, que é a venda, o contrato, não sei o que é o contrato. Depois do contrato, negando isso, o crime. O que é o crime? É a quebra do contrato. A primeira figura, portanto, do direito abstrato se termina numa contradição, numa falha. Aí Hegel diz, bom, superior a isso é a consciência moral, é a moralidade. E ele faz uma exposição da moralidade que termina mostrando que a moralidade, ao querer o bem, termina o mal, porque não considera as instituições éticas da sociedade, ou quando não considera as instituições éticas da sociedade.
E aí depois ele vai para a chamada eticidade, família, sociedade civil e Estado. Ou seja, ele vai do menos determinado para o mais determinado. E termina no Estado. Quando ele termina no Estado, ele diz que o Estado é o verdadeiro fundamento de tudo que vem antes. É só no Estado, e graças ao Estado, que existe sociedade civil. Porque a sociedade civil se baseia na propriedade privada, nas relações de comércio e tal, e não tem propriedade privada sem Estado. Ok? Só há propriedade privada porque tem Estado, que fundamenta, que reconhece, que legitima, que protege, que normatiza as relações contratuais de compra e venda, etc. Só há família porque há Estado. Então, na fundamentação, na exposição especulativa de Hegel, o que vem depois, na exposição, é mais determinado do que o que vem antes. Ok? Ok, gente? Assim como a propriedade é mais determinada do que a posse, o contrato é mais determinado do que a propriedade, bom, aí cai no crime, né? Na injustiça, na quebra do contrato. A moralidade dizer, bom, mas quem tem moral, quem tem uma consciência moral, não quebra o contrato. Mas também não dá para sustentar a liberdade na consciência moral. Então, ele mostra que superou a consciência moral são as instituições éticas que funcionam independente da consciência moral do indivíduo. De modo que a consciência moral passa a ser privada, assim como a religião, porque o fundamental são as instituições éticas. E entre as instituições éticas, família, sociedade civil e Estado, é o Estado a mais determinada, de modo que, na progressão da exposição, o que vem posteriormente é mais determinado do que o que vem antes. E é o fundamento. Então, veja, para Hegel, o fundamento, ele não parte do fundamento, ele chega ao fundamento. Porque é o mais determinado que é fundamento do menos determinado. Ok? A isso Hegel chama de exposição especulativa. Qual o erro de Marx? O Marx erra, mas ao errar, esse erro dele abriu caminho para o negócio. E quem diz que ele está errado é ele em O Capital. Certo? Porque no Capital ele começa do menos determinado para ir para o mais determinado. Certo? Ele começa da mercadoria, dinheiro, capital, produção do capital, circulação do capital como mercadoria e dinheiro, e depois reprodução do capital no livro 3. Vou falar sobre isso. Qual é o erro? Ele pega muito alimentado pela leitura do Feuerbach, ele diz, bom, está aqui o erro, ele vai para um negócio que o Feuerbach não vai, certo? É quase uma extensão do Feuerbachianismo ao campo ético, jurídico, social, né? que o Feuerbach não ia, e ele diz, aqui está o erro do Hegel. Hegel, ele sem compreender a exposição especulativa, ele diz, Hegel transforma o Estado em fundamento da sociedade civil. Mas é a sociedade civil o fundamento do Estado? É verdade. No entanto, veja que a crítica que ele faz a Hegel é de um jovem que não entendeu a exposição de Hegel. Né? A exposição que depois ele vai seguir. Né? Depois a gente vai ler o velho Marx dizendo Hegel tem razão em começar pela posse. Onde é que ele diz isso? Lá na Introdução à Crítica da Economia Política, de 1850 e alguma coisa. Hegel, está nos Grunds, Hegel tem razão em começar pela posse, porque se deve começar do menos determinado para o mais determinado. Essa é uma discussão do método que nós vamos chegar com calma já. Daqui para amanhã. Então, ele errou nisso. Ele não compreendeu, quando ele só vai compreender depois, o método de exposição de Hegel. A rigor, Hegel está certo na exposição. Ele não está certo do ponto de vista filosófico mais geral. Né? Porque, de fato, para ele, para Hegel, o Estado é a substância ética fundamental. Mas, então, Marx errou. Mas, ao errar, ele tirou uma conclusão certa. Qual foi a conclusão daquele jovem, eu só quero repetir, de 25 anos? Certo? Qual foi? Eu tenho que estudar, na verdade, não é direito.
eu tenho que estudar economia política, eu tenho que estudar cidade civil, eu tenho que estudar os autores que dão conta das modernas relações sociais, econômicas. Com quem ele aprendeu isso? Com Hegel. Porque quem fala de Adam Smith e Ricardo para os alemães é Hegel, no capítulo, na seção da sociedade civil, da filosofia do direito. É ao revisar a filosofia do direito de Hegel e em criticando erradamente Hegel, ele descobre com Hegel a economia política. Bom, isso é a virada fundamental. Eu só quero dar uma paradinha para relacionar duas coisas. O roubo de lenhas, o problema material, que o Marx se negou a pensar do ponto de vista filosófico com os socialistas franceses e do ponto de vista jurídico com os democratas burgueses liberais amigos dele. Esse problema material, que é o problema de quê? Dos camponeses já proletarizados. Eu quero dizer que no começo tem uma pedra. No começo tem uma pedra. No meio do caminho tem uma pedra que faz com que o pensamento não vive. O pensamento, gente, não passeia, não. O pensamento fica se batendo nos obstáculos do real. E é isso que ajeita o pensamento, assim como a bigorna ajeita o ferro sobre a brasa. Certo? Então, o Marx ele é um menino bem formado. O que eu contei até aqui foi a história assim, de um erro, de um desvio. Como é que um jovem intelectual de classe média judaica, certo, se transforma no demônio que ele se transformou. Era um menino que teve formação em filosofia, teve doutorado de Epicuro, sobre Demócrito e Epicuro, tá certo? E que ia ser, e decidiu fazer jornalismo político, certo? Num jornal financiado pela burguesia democrática liberal alemã. Aí vê um negócio que ele não espera, que ninguém espera. Roubo de lenhas. Quer dizer, os camponeses proletarizados estão colhendo lenhas, isso é considerado um roubo, a polícia vai bater neles, eles se defendem, começa uma luta de classes. Há uma experiência prática de luta de classes, entende? O que eu estou falando? Que interrompeu o pensamento e impôs a mudança do curso do pensamento. O real é anterior, antecede de modo fenomenológico o pensamento. O pensamento é interrompido pelas experiências do real. Certo? E esse menino, então, que é um menino, ele faz uma revisão da filosofia do direito de Hegel, que já tinha lido antes, e descobre que o papo realmente não é nem filosofia nem direito. Que é preciso que entender uma época é entender as relações econômicas de uma época. E no caso da sociedade moderna, entender uma época é estudar a economia política. E lá vai o rapaz estudar economia política. Isso que eu estou falando não é um elemento biográfico, isso é um elemento fundamental do método. Em que sentido? No sentido da precedência da experiência social às formas sob as quais, ou no interior das quais, essa experiência social é pensada. Tá? Eu estou querendo chamar atenção para isso. Tá? O que é a experiência de um jovem intelectual, de outra classe social, classe média, de um liberal, um democrata radical, muito honesto intelectualmente, muito rigoroso, não foi na modinha francesa, certo? Não foi pelo caminho mais difícil, tá certo? E isso constituiu a diferença, como diz o poeta, né? Foi porque pegou outro caminho, um caminho mais difícil que fez que constituiu a diferença dele com outros pensadores da geração dele, tá certo? E isso impulsionado por um negócio exterior ao pensamento. Não foi um problema do pensamento. O roubo de lenhas, não, a repressão policial
as prisões dos camponeses, a resistência dos camponeses, não é uma experiência do pensamento. É algo de fora do pensamento que interrompe um curso do pensamento. Tá? Então, já nesse elemento biográfico, tem uma coisa que tem a ver com o método materialista. E eu estou falando já há 50 minutos. Vou me apressar. Isso significa o seguinte, isso possibilitou a Marx, digamos assim, constituir um programa de estudo, de pesquisa e de militância. Gente, a pesquisa do Marx, o que ele descobre, então, com a economia política, qual é? Não, eu preciso ir para 2 elementos biográficos, para 2 ou 3 momentos biográficos ainda. Ele escreve depois, em Paris, os manuscritos econômico-filosóficos, que são a primeira tentativa fracassada, claramente fracassada, de sistematização dos estudos dele, de 1 ano de estudos de economia política, que ele faz junto com a leitura de Hegel. Tá? E a grande tese, na minha opinião, dos manuscritos, uma das 2 ou 3 grandes teses dos manuscritos é de que o ponto de vista, e ele sabia bem disso, o ponto de vista de Hegel é o ponto de vista da economia política. De modo que esse é o grande programa teórico do Marx. A crítica de Hegel é inseparável da crítica da economia política. O que ele estava querendo dizer é que toda a geração, incluindo Feuerbach, não entendeu Hegel e não se tornou capaz de fazer a crítica de Hegel. Porque só se faz a crítica de Hegel se faz a crítica da economia política, posto que a concepção especulativa de Hegel sobre a sociedade burguesa é a versão especulativa, exatamente a versão especulativa da interpretação da economia política sobre a sociedade burguesa. Portanto, não é possível fazer a crítica de Hegel sem fazer a crítica da concepção de Hegel sobre a sociedade moderna. Quer dizer, se a crítica do capitalismo não se faz a crítica filosófica de Hegel. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Portanto, toda a tentativa, mesmo a melhor tentativa que faz de Feuerbach, é uma tentativa que fracassa, porque não faz a crítica da própria realidade social, da qual Hegel apresenta uma interpretação especulativa. Da mesma forma, não é possível fazer a crítica da economia política, que é a própria crítica da sociedade burguesa moderna, sem fazer a crítica do método da economia política. E qual é o método da economia política? Tem fundamentalmente 2 características. Então, vamos lá. Uma, a economia política, que é, digamos assim, a última grande expressão do pensamento liberal, certo? E aí eu até proporia depois, se vocês tiverem interesse, na tese do Marcelo Victor sobre as transformações que há no liberalismo entre Locke e Adam Smith, certo? Como Locke não é qualquer coisa já do ponto de vista da produção do pensamento, certo? Locke é o verdadeiro autor do conceito de exteriorização, que vai ser tão importante para Hegel e para Marx, certo? O trabalho como exteriorização, certo? E como de Locke para Adam Smith tem uma grande transformação no liberalismo, certo? O liberalismo de Adam Smith é um liberalismo de um professor pobre da Universidade de Glasgow, absolutamente sensível à miséria do mundo, certo? E que protestava firmemente contra a opressão colonial e contra o trabalho escravo e contra a pobreza dos trabalhadores industriais, certo? Essa é, portanto, a última grande expressão do pensamento liberal, é a economia política escocesa, certo? Que, na verdade, segundo Victor Cousin, na verdade, a ética escocesa, né? O Adam Smith era professor de ética, e ele escreveu A Riqueza das Nações
como quem diz, como é a ética nicômaco-moderna? A ética nicômaco-moderna é assim, e escreve, portanto, 5 livros, sei lá o quê, 7. Então, Adam Smith, qual eram as 2 teses fundamentais do Adam Smith? Primeiramente, o mundo mais amplo do Adam Smith, do ponto de vista filosófico, é aquilo que o velho Lukács, chama de ontologia naturalista do século XVIII. O que é a ontologia naturalista do século XVIII é aquela ontologia que é fundada, na verdade, no século XVII. Podemos encontrá-la no Spinoza, tá certo? E que vai até o século XVIII, ali até o começo do século XIX, que é uma certa representação, digamos assim, uma certa concepção unitária do mundo. Nessa concepção unitária do mundo, sem a qual a gente não entende Spinoza. Spinoza é o grande monista, o grande unitarista, digamos assim, a grande ideia de que existe uma substância única, né, que ele chama de Deus ou de natureza, né, e, portanto, há uma concepção que caracteriza o grande iluminismo, certo? Que é uma concepção unitária do mundo, entendido, concebido e nomeado como natureza. Nessa concepção iluminista, compreender a racionalidade do mundo, certo? Aquilo que Newton tinha feito para a natureza era preciso fazer para a vida social. E assim como Newton substituiu a velha cosmologia da imaginação, dominada ainda pela imaginação, ou limitada pela imaginação, era preciso libertar a sociedade dos preconceitos e das superstições. Essa é a grande tarefa do iluminismo, dos grandes iluministas, né? Embora cada um nomeie superstição ou preconceito de forma diferente, mas de Spinoza a Voltaire, essa é a tarefa. E é nisso que se inclui Adam Smith. Adam Smith, portanto, como um liberal, um iluminista, certo? Digamos assim, um partidário, ou uma expressão, partidário não, uma expressão dessa ontologia naturalista do século XVII, XVIII, né? O que ele pensa estar descobrindo são as leis naturais da vida social. Veja, ele não pensa estar descobrindo as leis econômicas de uma forma particular de sociedade. Ele pensa estar descobrindo as leis naturais da vida social. E nessas leis naturais da vida social, é inconcebível que um homem seja escravo de outro homem. Isso, quem diz isso, essa é a grande tese do liberalismo. O liberalismo, porque agora ficam esses marxistas vulgares, quer dizer, esses não marxistas vulgares, apenas vulgares, que se acham marxistas, dizendo porque o liberalismo fez o colonialismo. Mentira, é mentira. Os liberais eram Joaquim Nabuco, era Luiz Gama, que estavam lutando, era o jovem Rui Barbosa, que estavam lutando, era o Machado de Assis, esses eram liberais, que estavam lutando contra o trabalho escravo aqui. Certo? É Bolívar, que é o grande liberal Bolívar, lutando contra a colonização das Américas. Né? Bom, e é Adam Smith, para quem o liberalismo, ou para quem não é da lei natural que o homem seja escravo do outro homem. O que é da lei natural é que os homens sejam proprietários daquilo que produzem, daquilo que trabalham, daquilo que produzem pelo seu trabalho e vendam. Leanderson, por favor. Porque eu achei importante essa questão que o senhor falou sobre o que é o liberalismo aqui. Eu posso dizer que o liberalismo lá fora, ele tem essa mesma reflexão que o senhor está tendo, porque se não, então há uma distorção desse termo liberalismo, né? Como é usado hoje em dia. Eu acho que hoje em dia não se sabe o que é liberalismo, certo? Aliás, um dia desse eu ouvi alguém dizendo, mas fulano é um liberal, é de direita. Como assim?
é liberal, vírgula, é de direita, como quase dizendo, se alguém que é liberal é de direita. Isso não cabe em canto nenhum. Então, o liberalismo tem uma história, certo, Leanderson? Como o socialismo tem. O socialismo começou como socialismo autoritário. E eu não estou falando nem do stalinismo, não. Eu estou falando do socialismo religioso camponês. Na Europa começou assim. Quais foram as nossas duas experiências de onde é que começa o socialismo camponês no Brasil? Canudos e Caldeirão. Canudos e Caldeirão era democracia? Extremamente hierarquizado. Era uma experiência comunitarista, socialista, religiosa e, claro, extremamente hierarquizado. Era o beato que dizia as coisas, que determinava as coisas. Ele, uns 2 ou 3 que ele tinha amigos. Certo? Naturalmente, mais democrático do que na República Burguesa, diz Raul. Não, o microfone. Não, desculpe, porque eu não me contive. Eu estou dizendo que as duas experiências intrinsecamente ligadas com o Ceará, não é? Ah, sim, exatamente. Porque, inclusive, o primeiro partido operário do país foi no Ceará, em 1896, viu? Ceará, que é a terra do Rocha Lima. Bom, quem tiver tempo de se divertir, não precisa se inscrever, não, vou dar uma cadeira sobre a geração de 1870 no Ceará. Os liberais positivistas do Ceará. Vocês viram como eram ótimos. O socialismo na Europa, do mesmo jeito, foi um socialismo camponês. E nós podemos dizer, inclusive, de um socialismo negro no Brasil, que eram os quilombos, que não eram experiências democráticas. Certo? Então, é só assim, o socialismo não começou democrático e nem se tornou ainda. É preciso dizer isso. A nossa ideia de que socialismo é democracia ainda é uma aposta, porque as experiências socializantes redundaram em capitalismo de Estado, porque não havia democracia. Então, o liberalismo é a mesma coisa, camarada. O liberalismo não começou do mesmo jeito. O liberalismo, teve liberal que vendeu escravo? Teve. Eu estou falando do ponto de vista do pensamento liberal, ele não é algo estático. O pensamento liberal também tem sua história e sua evolução, o seu desenvolvimento. E, na minha concepção, encontra a sua expressão máxima em Adam Smith. Para a concepção social do Adam Smith, é injustificável a escravidão e a colonização. E o que o Adam Smith está dizendo é tipo assim, quando eu digo assim, o totalitarismo, aí vem um marxista vulgar e diz assim, totalitarismo é um conceito liberal. Aí dá preguiça de dizer que os primeiros usarem totalitarismo foram os marxistas dos anos 30, não foi a Hannah Arendt. Aí dá preguiça de dizer também que Hannah Arendt não é liberal. Certo? E dá preguiça de dizer o seguinte, que a maioria dos conceitos de Marx tem origem liberal. Força produtiva, relações de produção, valor, teoria do valor-trabalho, mercadoria, salário, preço, lucro. Quem primeiro conceptualizou essas determinações do real, bem-vindos ao real, foi o pensamento liberal. São os nossos conceitos. Hoje em dia, como é que você sabe que um sujeito é marxista na universidade? Se ele diz forças produtivas, teoria do valor-trabalho, aí você diz logo, é marxista, não é não? Ninguém vai dizer um liberal. Mas são categorias do liberalismo, do qual nós, com muita honra, nós marxistas, com muita honra, somos herdeiros. Marx não é marxista como esses que se dizem marxistas. Aliás, ele dizia justamente isso. Marxista como esse eu não sou. Certo? Veja, o que eu estou querendo dizer, Leandro, eu não sei se eu te respondi, viu, companheiro? É assim, o liberalismo tem uma história. Certo? E existe uma sacanagem aí desse italiano que andou publicando pela Boitempo aqui, esse stalinista,
Então, de pegar um ou outro exemplo de liberais que fazem parte da história do liberalismo para dizer, olha aí, eles fizeram igualzinho que nós fizemos na União Soviética e na China. Aí dá vontade de dizer, nem a União Soviética era socialista, nem a China é socialista. Então, por favor, não bote Stalin e Mao Tse-tung como expressões do socialismo. Porque, no fundo, o que ele quer é isto. Como é o nome dele? Eu esqueci. É Domênico Lussu. É esse homem, esse sujeito. Um sujeito que na juventude é maoísta, que na juventude apoiou a Revolução Cultural, ninguém melhora depois de velho. É muito difícil. A tendência depois de velho é você ficar mais conservador. Né? Se na juventude ele era stalinista, imagine depois. Né? Então, o que ele quer é toda essa retórica antiliberal para dizer, nós podemos fazer porque eles também fizeram. Vocês estão entendendo a cretinice? A cretinice é jogar fora o legado teórico do liberalismo para dizer o liberalismo é colonial e escravista. E nós também podemos fazer a mesma coisa, podemos fazer acordo com a Alemanha nazista e dividir a Polônia, nós podemos organizar os gulags, nós podemos fazer isso, aquilo, outro, porque os liberais também fizeram. Bom, não é isso o liberalismo de Adam Smith, voltando para o fundamental. A concepção de sociedade do Adam Smith, portanto, primeiro, tem a ver com ele é a expressão dessa grande ontologia naturalista do século XVII e XVIII. Tá certo? Ontologia naturalista, na qual o homem tem uma dignidade natural intrínseca, o homem tem uma liberdade intrínseca, o homem tem, tem direitos naturais intrínsecos, entre eles o da propriedade, o da liberdade e o da segurança. Né? É nessa concepção de que é uma natureza humana, direitos naturais, prerrogativas naturais do homem, que haveria também leis naturais da vida social. A Riqueza das Nações é de 1772 ou é 77. É mais ou menos da época do contrato social do Rousseau. Certo? O Rousseau na Suíça, ele na Escócia. Certo? Ele faz parte do grande iluminismo escocês, da grande ética escocesa, que a gente não estuda aqui como uma escola à parte, mas enfim, mas compõe a história do pensamento. Qual é a grande tese dele? A tese dele é a tese de todo o iluminismo. Há uma natureza, há leis naturais, e essas leis naturais atuam não só sobre a natureza extra-humana, mas atua também na vida social humana. De modo que na luta contra os preconceitos e as superstições, é preciso, e essa é a tarefa científica da economia política, revelar, descobrir e revelar as leis naturais da vida social. O que quer dizer? As leis racionais, segundo as quais os homens podem viver conforme a natureza. E quais são as leis naturais que os homens podem viver conforme a natureza? São as leis que regem a troca de mercadorias. O que são as mercadorias? Antes de tudo, são produto do trabalho humano. Primeira tese. Segunda tese. Aquilo que o homem produz, ele é dono dela. Isso combina com escravidão? Isso combina com o sistema colonial? De modo algum. Aliás, se vocês forem ver no Adam Smith, ele faz a denúncia dos industriais que controlam os parlamentos e impõem leis pelo parlamento. A denúncia do controle dos parlamentos e das leis, portanto, elaboradas pelos parlamentos, pelos industriais. Ele diz que isso é contra a natureza. Porque o que é próprio da natureza é a livre concorrência entre os indivíduos, comprando e vendendo os produtos do seu trabalho, que os produtos do trabalho humano são, portanto, propriedade de quem produz, certo? Por quê? Porque o homem é livre e o que ele produz é dele. Esse é o pensamento liberal.
O oposto disso é o Gulag stalinista. 2,5 milhões de escravos permanentemente entre 31 até 1953. Que não acabou, só foi acabar na época do Gorbachev. Só foi diminuindo de tamanho. Só foi diminuindo de tamanho. Né? Claro, os stalinistas têm razão. O Gulag, o stalinismo é o oposto do liberalismo. O liberalismo é melhor do que o stalinismo. Que liberalismo? Dessas pessoas que eu falei, do Bolívar, do Adam Smith, do Luiz Gama, do Joaquim Nabuco, do jovem... Estou falando aqui da tradição liberal brasileira, do João, o pessoal que dá nome às ruas aqui perto de casa, certo? Rocha Lima, João Brígido, Zé Lourenço, que é o nome da minha rua, são os liberais, é o Padre Mororó, é a Bárbara de Alencar, são os liberais, anti-escravistas, republicanos e a favor da independência. São esses. Naturalmente, eles são melhores do que qualquer ditadura stalinista do leste europeu, da União Soviética ou da China. Acabou-se por aqui a nossa conversa com esse pessoal. Vamos voltar aqui. Está claro qual é a tese central? A tese central do Adam Smith é que ele não estava descobrindo as leis do capitalismo, ele estava descobrindo as leis naturais de toda a vida social. Das leis da vida social que são conformes à natureza, em geral, à natureza humana em particular, portanto, que são racionais. É mais ou menos como pensava todo o iluminismo. Cada qual apresentando a sua verdade racional, né, sobre a natureza humana e sobre a natureza social. Significa o seguinte, do ponto de vista do método, isso tem uma consequência. Qual é a consequência? Duas. Uma. Primeira, para Marx, né? São as duas coisas que Marx chama a atenção. São três coisas que Marx chama a atenção. Três. Uma, significa que o capitalismo não é uma forma histórica, particular, entre outras, portanto, transitória, de organização da vida social. Ele é a forma, enfim, encontrada, revelada, de acordo com a vida, com a natureza humana e com a organização geral da vida da natureza. Quem pensa assim, essa é a questão fundamental para Marx. Disso se deduzem duas questões, duas consequências metodológicas. Uma, se essa forma de sociedade é natural, portanto racional, não é transitória, não é uma forma particular, essa forma de sociedade, portanto, ela é não contraditória. Ok? Ela é não contraditória. Segundo, essa forma... Terceira, aliás, essa forma de sociedade, que não é uma forma entre outros, a sociedade de mercado é não contraditória. Isso significa... Eu volto já para isso. Terceiro, a sociedade de mercado... As categorias da sociedade de mercado estão dadas, são naturais. Diz o Marx, a economia política não apresenta a gênese das categorias. Por que ela haveria de apresentar a gênese se essas categorias, ou seja, essas determinações da sociedade de mercado são conforme a natureza? Se elas não têm uma história, não tem gênese. Se elas não são contraditórias, se elas são dadas, não tem gênese. É mais ou menos, gente, o que Hegel diz contra Spinoza. Hegel diz assim, mas Spinoza, de onde é que tu tirou atributo? Como é que de substância vem atributos? Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Qual é a gênese do atributo? Depois, como é que de atributo vem modos? Mas para Spinoza não se trata disso, não se trata de apresentar a gênese, porque o método do Spinoza é partir
do infinito para dele deduzir o finito, até chegar ao homem, né? Elaine, desculpa a grosseria, viu? Mas, enfim, certo? Mas é só para... Quer dizer, ele parte de Deus e de Deus chegar ao homem, não é? Então, não tem gênese, tem dedução. Por isso que ele vai definindo, aí tem umas conclusões. Ergo, aí diz, entre parênteses, vê proposição tal, definição tal, demonstração tal, escolhe tal, né? Porque, então, se você é coerente com aquilo, é obrigado a concordar com isso. É uma obrigação lógica, tá certo? Hegel, como parte, como eu disse, na exposição especulativa, parte do menos determinado para o mais determinado, ele vai apresentando a gênese. O que é a gênese de uma categoria? É de onde ela vem, né? Portanto, ele vai da gênese menos determinada para mais determinada, né? De modo imanente e necessário. Em Spinoza tem imanência e necessidade. Não tem a gênese, no sentido que Hegel cobra dele. Tá certo? O que Marx faz? A mesma coisa o Hegel diz com Kant. Kant diz, as categorias, de onde é que vem essas categorias? Qual a gênese das categorias? Das 12 categorias? Das 12 funções lógicas, das 4 categorias. 3 em cada. Lá da crítica da razão pura. Não, ele deduz, é uma dedução transcendental que ele faz dos juízos. E ele tira os juízos de onde? Kant. Da física. Então, Kant toma a física dada para ver quais são os juízos, as formas lógicas dos juízos que tem nela, e disso deduz... Tchau, Cantinilha. Tchau, amada. Disso deduz as categorias, os conceitos puros a priori. Qual a gênese? Não tem. Então, Marx diz 3 coisas que Marx identifica, né? E vocês estão vendo que Marx não precisa botar o pé para dar rasteira na economia política. Ele parte da própria concepção da economia política. O que a economia política está apresentando são as leis naturais, conformes à ordem da natureza e à natureza humana, de uma sociedade conforme a natureza, portanto, sociedade racional, conforme a natureza, que tem a ver... Gente, aí tem a ver com a concepção de natureza humana do século XVIII, com o homem egoísta, que o homem se move por desejo, é egoísta, e que o homem só vai para o outro porque o outro pode satisfazer uma coisa egoísta dele, do indivíduo. Que os indivíduos são independentes uns dos outros por natureza, é toda a teoria do contrato desde Hobbes, pelo menos. Certo? Enfim, percebe? Isso não é invenção do Adam Smith. O Adam Smith está operando com a tecnologia conceitual da época. Tá certo? O que é grande no Adam Smith é ele ter descoberto qual é a célula fundamental da sociedade burguesa. É a mercadoria. É ter descoberto que o valor da mercadoria se determina pelo trabalho. É ele ter, sem querer, ter descoberto a mais-valia, como o Marx mostra. O Adam Smith, ele descobre a mais-valia, aí não sabe o que fazer com aquilo, e continua falando do que ele estava falando. Certo? Então, essa é a primeira questão. Segunda questão, então, a primeira oposição metodológica de Marx, não. A sociedade capitalista não é uma sociedade conforme a natureza humana, nem existe natureza humana, não existe natureza humana. Certo? Então, a sociedade não é conforme a natureza humana, não é conforme a natureza, porque uma coisa é a natureza. Então, Marx rompe com o monismo da ontologia naturalista. Uma coisa é a natureza, outra coisa é a sociedade. O monismo, o unitarismo da ontologia naturalista, à qual se afilia Adam Smith e David Ricardo, Marx não partilha dela. Certo? Segundo, então, a sociedade é sociedade, natureza é natureza, e as formas da vida social não são formas naturais. Primeira coisa é isso. Segunda diferença com a economia política a sociedade capitalista é contraditória. Se a economia... Veja,
Porque para a economia política dizer que a sociedade capitalista, que ela não chamava de capitalista, ela chamava de sociedade de mercado, ou em outras traduções, sociedade mercantil, certo? A sociedade mercantil. Se a sociedade mercantil, o Adam Smith diz, de modo que a sociedade humana se transforma numa sociedade propriamente mercantil. Se a sociedade mercantil é conforme a natureza, significa que ela é racional. Se ela é racional, é não contraditória. Ela não é transitória. Ela é finalmente conforme a natureza. Mais ainda, ela não tende à crise, porque ela é racional. Qual a tese de Marx? Não. A sociedade capitalista ela é uma sociedade, é uma forma particular de sociedade. Ela é contraditória e a tendência dela é a crise. E aí tem uma diferença grande entre Smith, o mestre Adam Smith, e o seu discípulo Marx. Qual é a diferença? É que Adam Smith admite a crise. Quando as leis de mercado não são respeitadas. E elas não são respeitadas ou porque o Estado intervém com protecionismo, ou porque o mercado é dominado por grandes corporações, ou porque os industriais têm maioria no parlamento e impõem leis que protegem seus interesses contra os trabalhadores, contra os donos de terra, produzindo a miséria, a fome, porque os industriais não devem ser confiados neles, eles não prestam. Eles não prestam, os industriais. E essa é a posição do Adam Smith, do liberal Adam Smith. Ou quando os trabalhadores, mobilizados pelas leis que produzem miséria, se coligam e fazem greves e também altera a atuação ou impede a atuação natural das leis de mercado. Então, para Adam Smith é preciso deixar a sociedade inteiramente governada pelas leis de mercado. Isso levaria a duas coisas, são duas grandes teses. E ele mostra isso. O Marx não joga isso na lata do lixo. O Marx dá uma explicação para isso. Mas o que Adam Smith mostra? Que o que ele chama de preço natural, o que ele chama de preço de mercado, tende a se ajustar ao preço natural. Quando há liberdade, ou seja, que o preço, em linguagem do Marx, que o preço expresse o mais proximamente possível o valor. E quando isso ocorre, o lucro do capital é conforme, o salário do trabalho é conforme e a renda da terra é conforme. De modo que há um equilíbrio entre as três classes da sociedade moderna, da sociedade de mercado. Certo? Então, o salário é o preço mesmo do trabalho, o lucro é o ganho mesmo do capital, certo? E a renda é a renda adequada ao proprietário da terra. Isso levaria um equilíbrio entre as classes, certo? E, portanto, a não crise. Crise é quando as leis naturais, racionais de mercado são interrompidas. Ok? Qual a posição do seu discípulo, Marx? A posição do seu discípulo Marx é: deixa as leis atuarem. O Marx, no Capital, faz uma abstração completa desses elementos que o Adam Smith chama a atenção como perigosos para o equilíbrio econômico. Ele faz a abstração do Estado, faz a abstração da luta, faz a abstração dos conluios dos capitalistas no parlamento.
o Marx faz assim, como é que o professor de física fala para nós, nas condições de, como é, de não sei o que, de pressão e temperatura, certo? O Marx é como faz uma exposição do que acontece no laboratório, certo? Digamos assim, vamos pegar todos os elementos históricos, vamos dizer quais são as leis econômicas do capitalismo, e ele mostra que elas tendem à crise. Então, a crise não seria produzida por elementos exteriores à lógica da economia, como pensava Smith e Ricardo, como pensava, portanto, o grande pensamento liberal, mas a crise é produzida de modo imanente, e é isso que eu vou tentar mostrar, porque a questão do método Marx é só isso. A questão do método Marx é mostrar como Marx apresenta o objeto, o automovimento do objeto, que é o capital. Que não vai ser hoje, vai ser próxima semana. Tá? Terceira coisa, se a economia, os conceitos, as determinações constitutivas da sociedade de mercado são determinações de uma sociedade histórica, elas não são determinações dadas, autoevidentes, postas por si mesmas. Elas têm suas rendas. É preciso, portanto, tomar não as categorias como dadas. Por exemplo, Adam Smith diz, o trabalho que produz mercadoria. O Adam Smith já parte da tese de que trabalho produz mercadoria e que o valor da mercadoria é o trabalho, certo? Para Marx, não. Marx diz, não, mas peraí, nem todo trabalho produz mercadoria. Aí ele, o que ele faz? Ele chama para junto no capital, né? É só a forma de exposição, porque a pesquisa é mais ampla. A pesquisa é laboratorial, é como faz todo mundo. O Marx faz, o que é o laboratório do Marx? É o caderno e a caneta, como faz todo mundo. Tenta escrever se tu está pensando. Eu digo para os meus orientandos assim, tá bom. Escuta, digo, bote no papel. A experiência é escrever. Se você consegue escrever, então é razoável. Se você não consegue escrever, saiba, não é razoável ou não é ainda suficientemente pensado. Então, o laboratório do Marx era caderno, era biblioteca inglesa, linda, maravilhosa, certo? Que o colonialismo tinha trazido de informação do mundo todo, né? Preciso dizer isso. Levava para a biblioteca de lá e o Marx lia sobre o mundo todo. O Marx leu sobre a Polinésia, o Marx leu sobre a América, o Marx leu sobre a produção de ouro no interior de Minas Gerais e cita. Não é qualquer pensadorzinho, não, esse que, né? É um cabo danado. Perdeu a saúde, ele se comparava a Jó. Perdeu a saúde, a riqueza e os filhos. Então não perdeu a mulher, quer dizer, a mulher morreu, mas enfim. É possível que não tivesse morrido tão cedo. Né? O próprio Marx morreu com 65 anos, que para a idade, na época, era uma idade. Enfim. Eu estou terminando, viu, Beth? Se eu só concluir um negócio, porque eu quero voltar para Hegel. Porque a tese é que eu não posso criticar Hegel sem criticar Smith e Ricardo, né? Então, o Hegel se acalma aí, que eu pego já o senhor, tá? Então, como é que a terceira coisa? Portanto, o que veja, a economia política parte de que a natureza humana é egoísta, de que os indivíduos são isolados uns dos outros. O Marx perguntaria o que isola os homens uns dos outros? O que faz com que a produção seja privada? Ele sabe que nem sempre foi privada. Aliás, a maior parte da história da... Gente, o capitalismo tem 500 anos, 400 anos. A maior parte da história da humanidade, a humanidade não produziu mercadorias. É uma novidade esse negócio de mercadoria. Aliás, a palavra novidade já é própria da mercadoria, né? Já é próprio da mercadoria. A maior parte do tempo a humanidade não produziu isso. A economia política parte como dado isso, que trabalho produz mercadoria.
O Marx sabe que não, que o Marx era mais culto do que Adam Smith. E o Marx pega e diz assim, rapaz, nem todo trabalho produz mercadoria. Qual é a gênese do trabalho que produz mercadoria? Aí, quando ele pergunta qual é a gênese, ele não está perguntando a gênese histórica. Ele está perguntando, na exposição, a gênese lógica. É quando ele diferencia, no Capital, trabalho concreto e trabalho abstrato. O que é o trabalho concreto? É o trabalho que produz esse copo, que traz essa água, que produz energia elétrica. É o trabalho do professor, é o trabalho do médico. No entanto, na sociedade de mercado, esses trabalhos se intercambiam entre si, não é? Trabalhos diferentes se tornam iguais. E o Marx se pergunta, o que faz com que trabalhos diferentes se tornem iguais? Essa não é uma pergunta que a economia política faça. Por quê? Porque para ela todo trabalho é, em si por si, todo trabalho é por natureza um trabalho produtor de mercadorias. Vocês entendem? Portanto, a economia política não se assusta. Não se assuste, pessoa. Ela não se assusta no fato de que almofada se troca por casa. Mas é o que faz Aristóteles no livro 5º da Ética Nicômaco, que é o livro sobre a justiça. E ele se pergunta, o que faz com que a almofada se troque por casas? Ele disse, bom, são duas coisas de natureza diferente. Nós sabemos que Aristóteles, o esforço de Aristóteles é particularizar, nem singularizar, é particularizar. Mas singularizar também, né? A crítica dele a Platão, pessoal, nada mais é do que isso. Nada mais é, não. A coisa mais importante da crítica de Aristóteles a Platão é o fato de que ele acha que Platão é o domínio do abstrato. E o domínio do abstrato é tirânica em relação ao singular. Certo? Então ele quer singularizar. Como é que ele singulariza? Com a teoria da substância dele. O que é a substância? É a forma, que é comum uma coisa, duas coisas da mesma forma, são da mesma natureza. Mas o que diferencia uma cadeira de outra cadeira? A matéria. Então a matéria é um princípio de individuação. Né? Princípio individuationis. Então, o esforço do Aristóteles é esse. Olha, mas Aristóteles se depara com um problema grave. É que almofadas se trocam por casas. Mas, gente, se nenhuma almofada é igual a outra, porque são matérias diferentes, tem um corpo diferente, ainda que a mesma forma, onde é que está a igualdade de casa com almofada? Bom, Aristóteles sabia matemática, ele pegou e disse assim, não, duas coisas diferentes podem ser iguais se forem iguais ao mesmo terceiro. Não tem uma coisa assim, aritmética, não tem? É por isso que tem funções, equação de primeiro grau, por exemplo. Né? Se é possível estabelecer uma proporção entre elas, de modo que uma casa são tantas almofadas. Ele diz, bom, só tem uma coisa que poderia ser igual, casa e almofada. Trabalho. Mas ele pega e diz, mas o trabalho que faz casa não é o mesmo trabalho que faz almofada. Acabou-se. Então é uma convenção. Então você vê que ele montou, como diz o professor de física, ele montou a questão. Não foi? Ele montou. Ele entendeu a questão, montou a questão. X e Y só pode encontrar uma proporcionalidade entre si se eu encontrar algo que eu possa fracionar para X ou multiplicar para Y. No caso da troca, seria o trabalho, mas ele diz o trabalho o trabalho do cabra que faz casa é diferente do trabalho do cabra que faz almofada. Por quê? Porque Aristóteles estava dizendo que o trabalho concreto de um é inintercambiável com o trabalho concreto do outro. E, de fato, trabalhos concretos não se intercambiam.
No entanto, diz Marx, se há mercadoria, significa que há um processo real que as mercadorias se abstraem da sua concretude, que as diferenciam e se constitui uma coisa chamada trabalho abstrato. O que é trabalho abstrato? É pura atividade neuromuscular. É a gelatina indiferenciada de atividade humana, que é violentamente separada do trabalho concreto, do artista, do artesão, do médico, do cozinheiro, do tecelão, do costureiro, do professor, do astrônomo, do camponês, do cara que cuida da hortaliça. Todos esses trabalhos diferenciados são, pela própria realidade social, numa sociedade produtora de mercadorias, violentamente abstraídas de suas concretudes e se confrontam entre si como pura atividade neuromuscular, puro sofrimento humano, puro esforço humano, puro cansaço humano. Ou seja, Marx descobre uma coisa que a economia política não tinha descoberto. A economia política tinha dado que todo o trabalho já era o trabalho produtor de valor. Marx, que leu Aristóteles, eu acho que leu mais ou com mais atenção do que Adam Smith, descobre que não é o trabalho que constitui o valor. É o trabalho abstrato que constitui o valor. Não é o trabalho do marceneiro enquanto marceneiro, do professor enquanto professor. É o trabalho do professor enquanto não professor, é o trabalho do marceneiro enquanto não marceneiro. É o trabalho do professor enquanto exercício neuromuscular que pode ser comparável, igualável, intercambiável à atividade neuromuscular de qualquer outro trabalhador. As trocas de mercadorias produzem uma abstração real que Marx nomeia de trabalho abstrato. Esse nome trabalho abstrato já havia no Hegel, mas Hegel não sabia o que estava dizendo, não. O Hegel não produz um novo conceito de economia política. Esse sentido da expressão trabalho abstrato é do Marx. É a compreensão, portanto, e isso nasce a partir de uma pergunta hegeliana à economia política. Pergunta que Hegel não fez. Por que Hegel não perguntou para Adam Smith de onde é que vem essas categorias? Qual é a gênese? Hegel não fez. Por quê? Porque para Hegel a sociedade burguesa era a expressão máxima da racionalidade. Tá? Mas eu vou deixar para brigar com Hegel só no nosso próximo encontro. Deixa eu só fechar esse encontro aqui, essa coisa aqui. Então, Marx dá a gênese lógica, que naturalmente pressupõe toda uma pesquisa histórica que ele fez, e o bicho leu muito, muito. Toda uma pesquisa histórica que ele fez, na apresentação, ocorre como uma apresentação lógica. Qual a gênese da mercadoria? A gênese da mercadoria é a produção nas trocas de mercadorias, de produção e manifestação nas trocas de mercadoria do trabalho abstrato. E o que é o trabalho abstrato? É aquilo que se diferencia do trabalho concreto e se torna uma atividade indiferenciada dos produtores de mercadorias. De modo que isto pode ser intercambiável. Tantos copos podem ser trocados por um celular, porque o que interessa não é o trabalho produtor de copo enquanto copo e nem o trabalho produtor de celular enquanto celular. O que a sociedade capitalista produz é, antes de tudo, valor. Sociedade produtora de mercadorias é sociedade produtora de valor.
e pouco interessa o valor de uso. O valor de uso é só a alegação. O valor de uso é só, como dizia Políbios, acerca da guerra, das guerras, um pretexto. Uma coisa é a causa, diz Políbios, outra coisa é o pretexto. A causa da produção capitalista é a busca de valor econômico, de trabalho abstrato acumulado, objetivado. O pretexto é o copo, é o celular, é a roupa, são os óculos, é a casa, tá? Não interessa para a produção de mercadorias, isso, e o que eu estou falando aqui não é uma crítica moral, não, viu, gente? Não é uma crítica moral. Não interessa se está produzindo cigarro, vinho ou comida, vacina ou tanque de guerra. Porque seja o que for que se produza, se produz enquanto corpo que porta valor. Assim como a igreja é o corpo místico de Jesus. Certo? Como a instituição igreja é apenas o portador do corpo místico. Estou falando respeitosamente, viu? A instituição, os regulamentos, não sei o quê, é apenas a modo como se manifesta materialmente o corpo místico de Jesus. Assim como esse copo, para mim, ele tem uso. Lá na prateleira onde estava, na fábrica onde foi produzido, se produzia copo como podia ser uma bala de cocaína, um negocinho de heroína, ou uma granada, ou um veneno para rato, pouco importa. Ok? Então, a gênese da forma mercadoria é essa abstração real e a constituição de uma substância social, ou como disse uma vez um aluno meu, uma entidade, nós do Brasil, enfim, que conhecemos a Umbanda, não sei o quê, uma entidade, surge uma entidade abstrata, mas diz o Marx, uma abstração real. Ok? Eu queria encerrar dizendo isso. Então, veja, o confronto com a economia política do ponto de vista do método, primeiro, é uma coisa mais geral. A crítica do método, ou a diferenciação do método de Marx em relação à economia política, não é separado do objeto, né? Como, por exemplo, a crítica do Spinoza com Descartes não é um problema de método, é um problema do que trata. É da própria coisa, não é, Laine? É da própria coisa. Como é uma divergência sobre a própria coisa, sobre o próprio real, daí vem uma divergência de método. Certo? As três coisas que eu disse para vocês, que é uma diferença de método de Marx com o seu mestre liberal, Adam Smith, é uma diferença de método, mas é uma diferença da predicação sobre a coisa, sobre o objeto de que estão tratando. Para Adam Smith, esse objeto é natural, para Marx é histórico. Para Adam Smith, esse objeto tende ao equilíbrio, porque ele se rege por leis naturais. Para Marx, esse objeto é contraditório e tende à crise. Essas categorias para Marx são dadas, para Smith são dadas, já que são naturais, são evidentes, a razão. Certo? É mais ou menos como vocês já foram para uma feira, já tiveram essa experiência que eu vou dizer. Você vai para a feira, quer comprar um negócio, aí começa a baixar o preço, você pede para o cara baixar, aí tem um momento que o cara diz assim, não, aí tu quer que eu trabalhe de graça. Vocês já ouviram isso? Tu quer que eu trabalhe de graça para ti? O cara sabe espontaneamente a teoria do valor, macho. Os franceses, os pós-modernos franceses, não sabem de nada. Baudrillard não sabe de nada. Baudrillard, na briga dele contra o signo e contra contra duas referências. Valor não tem a ver com trabalho e nem palavra tem a ver com referente, né? As duas teses aí do pós-modernismo francês.
Não, o companheiro artesão da feira sabe mais. Espontaneamente ele diz que ele sabe que o valor que ele cobra tem a ver com o tempo que ele gastou para produzir, que tem a ver com o aluguel que ele pagou, com o ônibus, com a comida, com a roupa do filho, né? Com a sua cachaça, com a sua cerveja, sei lá o que. Ele diz, não vou trabalhar de graça para você. Ele sabe que valor é trabalho. E uma mercadoria não paga é trabalho não pago. Né? Mas tem uma coisa aí. Para ele, trabalho tem que ser pago. Então, também tem uma consciência, digamos, cotidiana do membro da sociedade civil burguesa que introjeta, que personifica, que naturaliza as categorias da sociedade burguesa. E, naturalmente, todo trabalho, para ser justo, tem que ser assalariado. Não é assim? Claro, porque nós não queremos a escravidão, não queremos a servidão. Mas não queremos porque não são naturais. Claro que não são naturais. Como a sociedade, o trabalho assalariado também não é natural. Mas para nós o trabalho assalariado é natural. É natural que as coisas tenham valor e tenham preço. É natural que o trabalho desempenhado seja pago. Não é natural? Também? Né? A economia política, diz o Marx, com todo o respeito, o Marx diz, a economia política transforma, em teoria, a posição da consciência cotidiana da sociedade de mercado. Se essa consciência cotidiana toma as categorias da sociedade burguesa como naturais, porque são com elas categorias que a sociedade burguesa lida, que nós lidamos, não é? A economia política toma essa posição da consciência cotidiana reificada como posição teórica e dá forma teórica a ela. Claro que a economia política não faz só isso. Estou falando que a posição da economia política é a mesma posição da consciência reificada. Mas a consciência teórica e a cotidiana são as mesmas? Não, não são. É evidentemente que não são. Teoria é teoria, consciência cotidiana é cotidiana. Mas a posição histórica é a mesma. Ambas, a teoria da economia política, do grande mestre de Marx, Adam Smith e David Ricardo, e a consciência cotidiana, ambas tomam a sociedade burguesa como uma sociedade conforme a natureza. Portanto, não histórica, suas categorias, portanto, não há por que perguntar a gênese, já que são, como diz o meu filho, óbvias. Né? Meu filho mais velho está na idade de dizer o óbvio, é o óbvio. Não, aí eu estou esperando o dia que ele vai ler o texto do Darcy Ribeiro sobre o óbvio, né? Porque não é óbvio. Nada é óbvio. E essa é a pergunta que Marx faz. Para terminar, 2 minutos. Nenhuma dessas críticas que Marx faz à economia política seria possível sem Hegel. O que nos leva de volta a Hegel. Nós estamos aqui num negócio, uma circularidade que eu já indiquei como é que a gente sai dela. O roubo de lenhas, a luta de classes. Certo? O elemento extra-pensamento que interrompe o pensamento. Certo? Mas vejam, só para resumir o último movimento. O ponto de vista de Hegel é o ponto de vista da economia política. Ok? Não é possível criticar Hegel sem criticar a economia política. Mas acabamos de descobrir que não é possível criticar a economia política sem Hegel. Embora Hegel não faça a crítica da economia política, é o Hegel que dá, do ponto de vista, assim, digamos, metodológico, né, a partir da sua filosofia, as condições do pensamento, os instrumentos do pensamento, para Marx fazer a crítica da economia política, como eu penso ter mostrado nesses 3 elementos. Então, o que podemos terminar com a seguinte pergunta: o que se mantém, o que se salva, o que é preciso modificar, o que é preciso recusar de Hegel, já que não podemos, a rigor, prescindir dele para fazer a crítica da economia política. Falei mais do que pensava.